bom, nem uma receita pronta. Na verdade, é um convite para uma reflexão, né? Como sempre, né? Todos os estudos que a gente faz, todos os trabalhos que acontecem aqui, nos leva à reflexão. Porque, na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio. E o momento que nós temos é o momento da transformação. Caberá a nós essa transformação. Por isso eu trago para a gente juntos fazer uma reflexão acerca do estudo que eu fiz. Tá? E aí, eu trago algumas perguntas, né? São perguntas que nós fazemos sempre, né, no nosso dia a dia. Se alguma dessas perguntas tem sintonia contigo, então esse estudo vai te ajudar. Tá? As perguntas que a gente faz sempre. Qual o motivo pelo qual, em meio a tantas qualidades, também carregamos tantos defeitos? Qual a razão de agirmos sempre da mesma forma, fazendo as mesmas escolhas? Por que falhamos tanto em fazer o certo, sem aprender com nossos erros? Por que não conseguimos vencer nossas fraquezas? Quais as raízes desses comportamentos tão repetitivos em nossa vida? Essas são as perguntas que a gente sempre faz. Seguindo. E aí, a gente questiona o seguinte: a angústia não é um fenômeno dos nossos dias. Ela acompanha a história da humanidade, né? Somos espelhos do nosso passado. Somos herdeiros de nós mesmos. Somos a soma de tudo que vivemos, a fusão de todas as experiências que vivenciamos ao longo dos milênios, incontáveis, né? Quem somos hoje possui uma razão muito lógica de si. Então, esse é o primeiro pensamento que a gente tem. Tudo que nós somos hoje, nós temos que olhar para o nosso passado. E é isso que nós vamos ver. E aí, Allan Kardec perguntou os espíritos. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento algum. Deu a cada um desses espíritos uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e aproximá-lo de si. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Ou seja, há alguns anos atrás, alguns anos não, que a pandemia tem 2 anos, eu fiz uma palestra aqui falando sobre animais, né? E nessa palestra eu falava exatamente da criação ao desenvolvimento até chegar ao mundo animal. Hoje, na verdade, a gente vai fazer desse animal ao homem, né? Na verdade, a gente vai fazer uma retrospectiva, né? Nós vamos falar um pouco dessa trajetória. Mas isso aí, né, a questão da criação de espírito bom e espírito mau, né? Não todos fomos criados simples e ignorantes, né? Nós, desde o átomo ao anjo, existe esse progresso espiritual. Tudo depende de nós. Em busca de quê? Da perfeição. Para chegar à perfeição. Então, nós temos a felicidade eterna, né? Nós estamos em busca dessa felicidade. Todos os dias nós pensamos nisso, mesmo sem entender o porquê, mas nós estamos em busca da felicidade. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam a perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos
educação e, por causa dessa falta, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. O progresso espiritual depende da vontade do próprio Espírito e a submissão à vontade de Deus. Então, a gente sabe que se nós vamos progredir, só depende de quem? De nós. Isso aí está muito claro. Mas, para isso, a gente entender essa trajetória, nós vamos lá no nosso passado, resgatando a nossa história. Resgatando a história dos nossos antepassados, através de registros antropológicos, arqueológicos e espirituais, descobrimos que a causa e origem de todos os males residem em nós mesmos, numa existência que estamos construindo há eras sem fim. Ao longo das existências, conquistamos valores morais, mas também adquirimos os vícios morais. Esses nossos antepassados são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus até conseguirem fixar no primata as características aproximadas do ser humano que somos hoje. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Essa trajetória da humanidade, ela teve muito a intervenção espiritual, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje nós temos um conhecimento acerca do espiritismo e a gente sabe que o trabalho da espiritualidade é intenso. Nós não chegaríamos a esse corpo físico que temos hoje se não fosse a intervenção dos geneticistas siderais. Porque eles muito influenciaram, tá, nesse avanço do código genético para a constituição desse corpo físico. Tá? Então, seguindo, eu vou seguir rapidamente, porque senão a gente não dá tempo, vai passar muito horário. Então, vamos lá, estudando as nossas origens, né? A Terra se formou a partir de uma grande explosão ocorrida no Sol há cerca de 4,5 bilhões de anos, se aproximado, né? Pelo que sabemos, o Australopithecus, que é um macaco, tá? Surgiu no período do Piloceno. Esse período, ele foi de 6 a 2 milhões de anos atrás. Lá na África Oriental, no final deste período mencionado, ou seja, há cerca de 2,5 milhões de anos, surgem os primeiros humanos. E aí, eu trouxe essa figura é uma trajetória, né, do desenvolvimento do corpo físico, do macaco até o homem. Tá? Evidentemente que quando a gente olha a imagem, a gente tem noção de que é muito curta. Né? Só que essa transformação, ela foi bem longa. Tá? E aí nós vamos cair esse quadro que eu achei muito interessante que está nesse livro, e que ele nos transmite uma ideia muito interessante. Ele fala exatamente do período do mundo primitivo. Tá? Ele indica exatamente dos 6 milhões aos 2 milhões e meio até a chegada do homem sacro, a chegada da transformação, né? Então, analisando rapidamente, de 6 milhões de anos até 2 milhões de anos e meio, esse período é o período que o macaco ele faz essa grande transformação. É como se ele fosse dividido, né? O macaco e a outra parte que é chamada do Australopithecus, que ele já dizia, o macaco meridional, né?
ele se divide, uma parte continua, né, gorila, ele vai progredindo, vai o seu progresso. E a outra parte, ela vai se desenvolvendo até a chegada do homem. O que esse quadro aí nos mostra? Ele nos mostra que para fazer essa transformação desta figura que a gente viu anteriormente, essa, né, como eu falei, do homem, do macaco, né, ele vai se transformando porque ele faz como se fosse uma bifurcação. Se nós pararmos para pensar, a espiritualidade esteve presente em todo esse momento, porque a gente sabe que tudo foi preparado para esse progresso. Tá? A espiritualidade trabalhou em prol desse desenvolvimento humano. E aí, o que a gente está falando é o seguinte: aproximadamente essas reencarnações deste ser, né, Paulo até essa transformação, ele leva aproximadamente umas 145 mil encarnações. Ou seja, para chegar até ao gênero Homo, aquele período dos 2 milhões de anos atrás, até a chegada do primeiro homem. Essa transformação é todo esse período aí que ele coloca. E aí surge o Homo habilis, né, que é a primeira transformação do gênero. Depois ele passa para o Homo erectus, ele vai se levantando, até a chegada do homem de Neandertal. E ainda temos um período até os 200 mil anos. Nesse quadro ele fala em 200 mil, em outros 140 mil. É tudo muito aproximado, porque a gente sabe que os estudos são tendências, né, de acordo com os estudos. Até a chegada de quem? Do Homo sapiens. O Homo sapiens já tem o cérebro pronto para que ele possa adquirir o conhecimento, a consciência. Durante todo esse período aí, o homem encarnado aqui na Terra, ele leva 98% desse tempo. Ou seja, o mundo primitivo, até a chegada do mundo de provas e expiações, ele leva 98% do tempo do homem encarnado na Terra. Somente 2% nós temos já do homem transformado. Ou seja, ali fala do Homo sapiens a partir dos 200 mil anos. Nós estamos falando de muitos milênios. Né? Então, essa transformação, ela não é da noite para o dia. Nós estamos com esse tempo muito enraizado em nós. Se a gente for fazer uma comparação, 98% do tempo ainda vivendo no mundo primitivo e apenas 2% vivendo no mundo de expiações e provas, nós ainda carregamos muito esse homem selvagem dentro de nós. Né? Aqueles que conseguiram estão mais à frente, né? É por nossas escolhas. Mas vamos seguindo. Esse tempo dessa chegada, dessa transformação do Homo sapiens, ele coincide, tá, com a chegada dos capelinos aqui na Terra. Tá? Então vamos lá. A trajetória do homem na Terra. Os antropóides das cavernas espalharam-se em grupos pela superfície do globo durante muitos séculos, nos quais sofreram influência do meio e formaram a base das raças futuras. É claro que teve a intervenção espiritual o tempo todo, né? Ele interveio sim no código genético a cada encarnação, para que ele pudesse, a cada encarnação, ele desenvolver habilidades, ele se levantar, ele começar a aprender a sobrevivência. Tá? Passou por muitos climas, eras de gelo, né? Até chegar ao clima ideal para que ele pudesse se desenvolver, né?
povos que ainda existem hoje, que são restos do seu estado primitivo. Nós temos aí ainda muitos povos selvagens, né? Na África temos bastante ainda. São resquícios desse tempo. Porque a gente já viu naquele quadro anterior que o nosso tempo, 98% do nosso tempo encarnado, foi nesse mundo primitivo. Afirma Kardec que o ser humano traz ao nascer aquilo que adquiriu em existências passadas, nascendo tal qual desencarnamos. E cada existência torna-se também um novo ponto de partida. Por isso, tanto faz saber quem fomos em existências pregressas, pois é certo que erramos. Ou seja, o homem ele vai adquirindo conhecimento, né? Principalmente nesses tempos remotos. Quando ele reencarna, ele não perde o conhecimento que ele adquiriu, é cumulativo. Ele não regride, ele pode estacionar, regredir nunca. Então, a partir de cada reencarnação, ele só foi adquirindo essas habilidades, esses conhecimentos que a própria vida ofereceu, né? Precisamos entender que a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o certo do errado, né? A gente está falando de muitos milhões de anos, né? Após milênios de desenvolvimento físico do homem na Terra, chegamos ao ponto da fase chamada caçadores-coletores, ou seja, vivíamos com medo, competindo com outros animais pelo alimento. Ou seja, nós éramos a caça, né? Os caçadores eram os outros animais. Então, esse tempo, nós vivemos muito tempo com esse medo o tempo todo, porque nós ainda estávamos na cadeia alimentar lá embaixo, né? Muitos séculos sobrevivendo dessa forma nos trouxe traumas que até pouco tempo, cerca de 100 mil anos, sob o ponto de vista antropológico, saltamos para o chamado topo da cadeia alimentar. Ou seja, adquirimos conhecimentos, habilidades, nós passamos de caça a caçador, né? Por quê? Porque o conhecimento foi sendo adquirido do nada? Não. Interferência espiritual, sim. Tá? Para adquirir a sobrevivência desse ser aqui na Terra, do homem nativo. E aí, nessa figura, ele mostra o tamanho do cérebro, do crânio, né? Que ele se desenvolveu até a chegada do tamanho ideal. O tamanho ideal é o que tem ali, que é o Homo sapiens, tá? Nessa figura aí, ele já mostra exatamente a questão do Homo sapiens. Essa condição, oprimindo nas savanas, nos tornamos cheios de medos e ansiedades. E com o tempo, duplamente cruéis e perigosos. Carregamos essa condição até hoje, provocando em nós a baixa autoestima como a incapacidade de confiar em suas próprias opiniões, medo de enfrentar desafios, preocupação, falta de crença na própria capacidade, dureza excessiva consigo mesmo. Nós somos pessoas inseguras, né? A gente não acredita, muitos, eu não vou conseguir. Essas lamentações que a gente tem são os efeitos que nós vivenciamos no passado, né? O medo nos trouxe essa carga negativa, essa insegurança, essa falta de confiança em nós mesmos. A gente sempre tem, ele fala ali, indulgência constante para com os outros, e conosco sempre nos culpando. A gente nunca, ou seja, nós não aprendemos a nos amar, a nos dar
faz inconscientemente, sem querer. Hoje, com os estudos que a gente já faz aqui, a gente já consegue reverter um pouco isso. Mas se a gente olhar, né, para os outros, para a humanidade de uma forma geral, a gente vê muito isso em todo momento, né? Essas brigas que tem nas ruas, né? As guerras constantes. E a gente sabe que o mal está presente. Mas esse mal, que mal é esse? Somos nós, né? Fruto disso tudo que nós vivenciamos há milênios, durante muitos milênios, vivendo essa mesma situação, né? Ansiedade frequente, agitação emocional e outros sintomas. Seguindo. E aí eu trouxe esse quadro para a gente entender, né, os mundos em que nós vivemos. Então, nós falamos do mundo primitivo, né, para a gente se situar. Ele vai dos 4,5 bilhões de anos, que é a formação da Terra, passa pelo aparecimento da vida até os 200 mil anos, que é a chegada do Homo sapiens, né, que é a conquista da razão. O homem está pronto para aprender, para ter conhecimento, para a sua consciência evoluir. E daí, nós sofremos a transição, né? É esse período que nós entramos no mundo de expiações e provas. Quando esse selvagem, né, ele conquista a razão e está pronto para alavancar a sua evolução. E aí coincide com a chegada dos cabelinhos à Terra. Tá? Depois a vinda de Jesus e o início da fase de transição, que nós estamos entrando, né, no mundo de regeneração. Ou seja, essa transição, reparem bem, do mundo primitivo para o mundo de expiações, a gente não tem uma data precisa, a gente tem um período aproximado. É exatamente o que está acontecendo agora. Nós estamos vivendo uma transição. Nós estamos entrando no mundo de regeneração, vivendo essa transformação que já entrou. Na verdade, a chegada da doutrina espírita, ali, né, em 1857, né? 1757, são 300 anos, né? 857. É 857. É porque eu ouvi numa palestra dizendo que 1700, 100 anos antes, já iniciou essa transição, porque demora um tempo bem grande. E aí foi chegada a doutrina espírita, preparando a humanidade para essa fase que nós estamos entrando agora, que é o mundo de regeneração. Isso aí é só para a gente se situar, tá? E aí, a chegada dos capelinhos, né? Que importância isso teve para nós? Então ele começa lá, chegada dos capelinhos à Terra. Há cerca de 25 mil anos de aproximado, após uma viagem de vinda que houvera durado 42 anos-luz no tempo terrestre, encarna na Terra, procedente de um dos orbes existentes no sistema da estrela Capela, da constelação de Auriga, o primeiro espírito de uma legião composta por 7 milhões de degredados que aqui viriam corporificar-se logo a seguir. Eram espíritos que se diferenciavam dos demais, até então no planeta, pois estavam num patamar evolutivo mais adiantado que o terrestre. Tinham por missão iniciar aqui uma colonização que faria aprimorar a constituição e a cultura humana, conduzindo a humanidade a um novo grau de progresso. Isso eu tirei deste livro aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais dessa formação, dessa constituição do homem aqui na Terra, eu aconselho, leiam este livro, é maravilhoso. Ele detalha, né, toda essa parte
exatamente essa questão dos taperinos, na importância do desenvolvimento, né, que ele deu aos humanos. Na verdade, para quem não sabe, essa época, a chegada dos taperinos, o que são os taperinos? São seres, né, que foram exilados do seu planeta Capela, também chamado de, apesar da estrela ser Capela, o nome do planeta também é Capela. Eles já estavam vivenciando o que nós hoje estamos vivenciando. Nós estamos num momento de transição planetária. Nós estamos saindo do mundo de expiações e provas e entrando no mundo de regeneração. Lá, aquela época que nós ainda estávamos em mundo primitivo, eles já estavam na sua fase de regeneração. E aí o que aconteceu? Aqueles espíritos que, apesar de bastante evoluídos intelectualmente, mas moralmente ainda imperfeitos, eles foram, vamos dizer, exilados do planeta, ou seja, não poderiam mais encarnar no planeta deles, em Capela, pois eles iriam atrapalhar a evolução, né, que o planeta estava tendo, pois ainda havia muitas imperfeições desses espíritos, né? É o que está acontecendo com a gente hoje. Muitos espíritos que não evoluíram, não estão evoluindo moralmente, eles vão encarnar, dizem que é Quirón, né, o planeta que a gente está indo. Eles vão ouvir falar. Quero nem saber o que Quem não se tocar vai para Quirón, tá? diz que é o planeta chupão. Ah, é? Já ouvi falar que é Quirón. Mas também pode ser outro, né? Quem sabe, né? A gente não vai saber. Mas eles estavam nesse momento. Então, eles vieram muitos. Ali fala de 7 bilhões, né? Não vieram todos de uma vez, por isso essa questão do Adão e Eva, né? O primeiro que veio, que deu toda essa coisa do Adão, a raça adâmica, né? Na verdade, a raça adâmica são os taperinos, que eles vieram para dar essa impulsionada, né? Alavancar o progresso espiritual do homem na Terra. Né? Ele trouxe muitas coisas maléficas, mas muitas coisas benéficas, né? Além, né, dessa chegada, o desenvolvimento dos sentimentos humanos, ou seja, o homem já estava pronto para se desenvolver, precisava apenas dessa mistura para que ele pudesse desenvolver. Então, com a chegada dos capelinos entre os nativos da terra, esses aprenderiam a conquistar com dor, trabalhos penosos, sentimentos mais nobres e, ao mesmo tempo, impulsionariam o progresso dos seus irmãos inferiores com seu intelecto superior. Né? Então, trouxe benefícios, mas também trouxe outras coisas que, na verdade, ruins, mas importantes para que haja um progresso. Muitas vezes a gente acha que trouxe as coisas ruins, mas o ruim também faz parte, né? Senão nós não aprenderíamos. Necessário, né? Necessário, com certeza. Então, quem fala aí é Jesus, o escândalo é necessário. Mas aí por que escândalo? Pois é, porque a gente aprende com a dor, mais na dor do que com a dor, com certeza. E aí, impulsionando a conquista da razão, o que eles trouxeram para nós, né? Eu coloquei apenas alguns aspectos, que não teria como a gente falar de todos, né? Seria um seminário, né? Surgem, assim, vários elementos no caminhar do progresso dos homens na Terra. O fogo, né, auxiliou o despertar em nós de boas e más potencialidades. O fogo, ele não tanto trouxe o benefício quanto o malefício, né? Ele trouxe o aquecimento, momentâneo de se aquecer, aprendeu a cozinhar o alimento, mas também aprendeu a guerrear, a fazer do fogo uma arma, né? A linguagem humana foi imprescindível para que as inteligências divinas pudessem nos sugestionar
progresso levou milênios e que houve bastante a interferência espiritual nesse progresso, né? O livro de Gênesis também fala sobre isso, tá? Eu já li algumas partes ali, e é interessante que fala exatamente desse desenvolvimento físico, ou interferência espiritual. A interferência é na mudança do código genético para que ele pudesse adquirir essas habilidades. Negativo, olha só, fofoca, gente. Desde sempre, por quê? Noções de sociedade. O homem passou a ter noções de sociedade. E aí eles viviam em bandos, né? Ninguém era de ninguém. Então, eles começaram a entender quem está com quem é honesto, quem é desonesto, enfim. Eles começaram a reparar um ao outro, né? A convivência humana, né? Na verdade, a fofoca é uma coisa muito antiga, que dura até hoje, e não vai acabar nunca, porque isso são noções de sociedade, é o relacionamento. A gente tem que fofocar para aprender também, isso também a gente aprende. Mais alguns aspectos. O egoísmo e indisciplina, o vivermos milênios nas savanas, como caçadores, coletores, disputando alimento, entre outras coisas, desenvolvemos em nós o egoísmo e a indisciplina. Ou seja, a fome, né? Eu vou disputar com o outro. Então, o egoísmo, não, eu cacei é meu, você que vai procurar sua turma. O egoísmo, ele despertou nessa época, né? Por quê? Porque ele começa a competição entre eles, né? Eles começam a ter o poder, né? Quem manda mais, quem que é o dono, principalmente com relação às mulheres, né? Com relação às mulheres que eram seres mais fracos, eles se desenvolveram muito mais. Então aí começou a sina da mulher, né? A infidelidade presente em muitos relacionamentos ainda hoje. Nós trouxemos isso, resgatando remoto, Deus remoto. As sociedades antigas não formavam casais monogâmicos, viviam em bandos, convencionais, né? Eram várias fêmeas para um macho. E, na verdade, eles viviam todos juntos. E aí começava, né? Quem é de quem, né? Essa questão de não saber quem era, isso daqui fala muito bem nesse livro, muito interessante, né? Por conta deles não saberem quem é o filho, de quem é a responsabilidade, quem é que vai alimentar. Se viviam todos juntos, essa preocupação foi formando casais. Né? Por quê? Porque cada um tinha que ter responsabilidade dos seus filhos. Se é filho dele, ele que vai ter que alimentar. Então, por causa disso, é que eles foram, né, se dividindo em bandos menores, em cada vez menores, até formar as suas famílias. Né? Ainda tinham muitos que tinham várias fêmeas, até surgiu um casal e com seus filhos, né? Isso ao longo, né, desse progresso da humanidade, que é muito interessante, né? Negativismo, abandonarmos ocasionalmente os idosos e deficientes que não conseguiram acompanhar a vida. Por conta dos seres, viver em bandos, né, mudando de lugar sempre como nômades, né, eles ficavam num lugar, caçavam, pescavam, acabava a comida dali, eles iam para outro lugar onde tinha alimento. E aí o que acontecia? Os deficientes não conseguiam acompanhar o livro. Só que é o seguinte, quem era deficiente não conseguia acompanhar, ficava abandonado. Não tinha como. Eles também, era uma questão assim, não tinha muito esse senso de responsabilidade. A chegada dos capelinos, na verdade, foi importante por conta disso também. Desenvolver esse senso de responsabilidade foi uma das contribuições desses seres que vieram, né, com essa questão da justiça. E aí nós
as contribuições que nós vimos, né, também nós temos o senso de justiça e fé. Eles também trouxeram isso. Nesse mesmo período, surgem entre a sociedade primitiva o princípio da justiça, em que passamos a analisar em nós mesmos o efeito de nossas próprias ações. Nos conectamos mais com as esferas superiores, ou seja, eles trouxeram recordações, né? Recordações de divindades, do Criador, né? Do espiritual, do divino. Esse senso de solidariedade, de fraternidade, eles trouxeram para esses seres ainda muito primitivos, que ainda não tinham esse senso. Então, é uma importância muito grande essa contribuição dos capelinos nesse desenvolvimento, né, do homem aqui na Terra. A esse enlace, capelinos e humanos nativos, tece uma religiosidade compartilhada, definindo certos princípios. Então, os homens aprendem, né, a ter respeito, a ter mais solidariedade com o outro. É quando, né, eles abandonavam os deficientes, até crianças também, doentes, eles abandonaram. E aí, com essa chegada desse senso de fé e justiça, eles começam a mudar esses hábitos. Eles começam a perceber que aquela sua planta, né, era de responsabilidade de cada um deles. Isso, esse senso de justiça, né, desses princípios de fé, foram trazidos pelos capelinos, tá? A fé deu aos humanos a capacidade sem precedente de cooperar de modo versátil, em grande número, unindo-nos em torno dos mesmos ideais e revertendo isso no benefício mútuo. Tá? É isso que eu falei. Desenvolveu, né, além de tudo, a solidariedade, a fraternidade, a bondade. Começou os primeiros princípios dos sentimentos de caridade, de compaixão, de amor, né? Foi a constituição dos capelinos. E aí, eu trago aqui mais um quadro para a gente analisar. Agora a gente está falando da linha do tempo da humanidade. Nós falamos até agora do mundo primitivo, né? Então, nós vimos que do mundo primitivo nós mudamos para o mundo de expiações e provas. Agora, na linha do tempo da humanidade, essa divisão, ela é através dos anos, né, dos fatos históricos. Então, aqui nesse quadro, ele fala a partir dos 140 mil anos, né, que é o surgimento do homem moderno. É a partir do Homo sapiens, tá? Que é 200 mil anos. Uma continuação daquele quadro, né? 3.000 anos, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que é o surgimento da escrita, ou seja, a conquista da razão, que coincide com a chegada dos capelinos, né? A partir daí, ele faz essa transição da pré-história para a história, né? O surgimento da escrita, né? A consciência do homem, ele aprende a escrita, ele começa a aprender a linguagem, primeiro falada e depois a comunicação escrita. E aí a gente tem esse limite entre a história e a pré-história. E aí nós temos o início da Idade Antiga, né? E ele coincide com a questão do nascimento de Cristo, que passa a contar a era cristã. A gente começa a contar os anos. E
a data, né? Por conta de quê? Violência. Todos os fatos históricos, a mudança, são eventos de extrema violência, tomada de Constantinopla pelos turcos e otomanos. Ou seja, muitas guerras. Né? A partir daí, até 1789, outra mudança, fincando data, Revolução Francesa. Nós estamos ainda na Idade Contemporânea. Quantas guerras nós não tivemos na Idade Contemporânea? Primeira Guerra, Segunda Guerra. Ainda hoje, vivemos a Guerra da Ucrânia. Nós ainda estamos vivenciando isso. Sendo que a gente, hoje, nós temos, em tão pouco tempo, em 2% apenas do nosso tempo encarnado na Terra, como nós aprendemos, né? Como a violência fez parte da nossa vida o tempo todo. Então, é uma questão que a gente precisa refletir. E aí, eu trago essa análise aí. Primeiro, eu destaquei 3 imagens, né, muito comuns, que é a violência infantil, a violência contra a mulher e a violência de um ao outro, armas de guerra, armas de matar, de bandido. Mas, olha que coisa interessante, ao depararmos com o mundo atual, ficamos muitas vezes estarrecidos com os acontecimentos catastróficos que envolvem a humanidade. Ou seja, nós estamos tão acostumados a ver a violência, né, que parece que a gente se compraz. Nós ligamos a TV e nos dá prazer de ver guerra, morte. O jornal, então, só fala de violência. Olha, tem dia que eu ligo a televisão, eu desligo, eu não aguento. Tem tantas coisas boas acontecendo, muitas, até mais do que a violência, e o que se destaca o tempo todo é a violência. Morte violenta. Mas, o que diz ali? Entretanto, segundo os cientistas, as pesquisas mostram que os percentuais de mortes violentas nos povos da antiguidade eram de 4,5% da população. Em contrapartida, nos tempos atuais, esse percentual chega a 5% da população, ou seja, percentuais praticamente iguais, dando a conclusão de que o ser humano não está mais violento que antes. Claro, como assim? Não está mais violento. Mas a gente liga a televisão, por quê? Porque isso dá ibope, né? Isso parece que dá um monte, né, para importância, né? Mas os dados não nos comprovam isso. E aí, por que temos a sensação de que nos tempos atuais existe mais violência? A depressão foi considerada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, o mal do século XXI. Fala-se sobre uma epidemia da depressão, pois ela atinge 10% da população mundial e esse índice aumenta a cada ano. Coincidentemente, né, nada acontece à toa, esse trabalho está sendo feito exatamente em setembro, né, é o mês que a gente fala, o Setembro Amarelo, né, contra o suicídio. O que leva à depressão, né, muitas pessoas levam ao suicídio, uma grande maioria. Então, na verdade, é essa doença que as pessoas simplesmente, né, colocam de lado. A depressão era uma doença muito séria e ela está comprometendo 10% da população, ou seja, da humanidade. Mata muito mais do que uma morte violenta, do que guerra. Então, a gente
temos tempo de nos ocupar de nós mesmos. Chegamos no trabalho, trabalhando. Primeiro que a gente, para chegar ao trabalho, já leva quase um dia. Ao chegar no trabalho, é cobrado o tempo todo. Tem que fazer quadro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ainda tem que cuidar dos filhos. Esse estresse, né, é o mundo atual. É o mundo atual. Né? Somado ainda tem o transtorno da ansiedade, que provoca isso também, obesidade, síndrome do pânico, entre outros. Olha que coisa interessante. Essas doenças estão mais ligadas a fatores emocionais e psicológicos. E ainda, somados a isso, temos excesso de informações. Maus hábitos alimentares, aumento das responsabilidades e a falta de exercício físico. Então vamos pensar aí, gente. Excesso de informações. Nós, na verdade, parece que o mundo está acabando. Será? A gente liga a televisão, meu professor sempre falava, né, que a televisão, olha que isso normal, o professor de filosofia. Ele dizia que a televisão é a privada ao contrário. Eu nunca consegui achar que é diferente disso. É verdade. Ela tanto nos informa com boas informações, mas a maioria, se nós não escolhermos o que vamos, o que queremos ver, a gente só recebe informações ruins e acredita piamente nisso, né? Então nós precisamos parar para pensar, né? Além do que, maus hábitos alimentares, a gente não come bem, gente. A gente come errado o tempo todo. Né? Essas doenças que a gente tem, diabetes, hipertensão, doenças invisíveis, todos nós precisamos entender. Por quê? A gula, infelizmente, a gente adora uma doce, uma rabada, churrasco, torresmo, tudo maravilhoso. Aí a gente esquece, né, que será que a gente aguenta comer isso? Não quer dizer que eu não possa comer, não, gente. Né? Tudo na vida da gente tem que ter a dosagem. A gente excede. Esse é o nosso mal. Nós não fazemos exercício. Eu mesmo, eu só estou fazendo exercício hoje porque me aposentei. Porque eu não tinha tempo de fazer mesmo. Não dava tempo. Infelizmente, é a nossa vida mesmo. Né? Aumento das responsabilidades, hoje em dia, tudo, né? Se você não tiver o senso da responsabilidade, nós não estaríamos essa sociedade tão desenvolvida que nós temos hoje. Mas isso tudo faz parte do progresso, tá, gente? Só que a gente pode mudar também isso para nós, né? Faça o esforço, podemos concluir que hoje sofremos mais com os males causados por nós mesmos e não tanto por morte violenta. Então, essa conclusão é a lógica que a gente chega, né? Quando você se preocupa demais, né, você está sempre ansioso, as suas células adoecem. Muitos cânceres, isso já está provado, é provocado por nós mesmos. Nossas depressões, nossas lamentações. A gente está estudando aqui, todos estão fazendo o estudo da mediunidade às quartas-feiras. A gente sabe que quando nós não temos pensamentos positivos, nós trazemos para nós angústia, raiva, isso tudo nos introspecta aspectos negativos e adoecemos. A depressão é isso. O que a pandemia fez? Ela deu uma chacoalhada na humanidade para que despertasse, para esse despertar. Estávamos precisando? Com certeza. Ainda acabou? Claro que não. Mas a qualidade de vida, essa felicidade eterna que a gente falou lá no início, ela é possível. Só vai depender de quem? De nós. De nós mesmos. A transformação é de
de cada um. Nós temos o livre-arbítrio. A escolha é de cada um. Se você quer viver eternamente nessa luz, isso é uma escolha sua. Mas só que, como nós falamos aqui mesmo, não existe regresso. Regressão não existe. O que você aprendeu, você aprendeu. Seja nessa existência, seja em outra existência. Você pode esquecer, mas facilmente você lembra. Né? Você vai despertando. Muitos ainda não despertaram. Muitos só vão despertar novamente após serem exilados daqui e passarem tudo de novo. Né? A gente está numa escola. Se a gente for reprovado, a gente vai para outra escola. Vai ser, como se dizia? Não tem. Não tem mais. Mas como é? Não tem automático, não é que é? Aprovação automática. Não, mas antigamente era excluído, não era? Não tinha. Jubilado. Jubilado, isso mesmo. Era jubilado, não podia voltar. Ia para outro. Nós, se bobear, a gente vai ser jubilado daqui, tá? Vamos ter que morar em outro planetinha, tá? Continuando aí. Cada cultura tem crença, normas e valores característicos que estão em constante transformação. Os espíritos superiores são muito claros ao afirmar que nós temos a necessidade de modificar nossas leis, pois são imperfeitas e precisam de constante atualização. Né? A gente tem o Moisés lá atrás, né, estabeleceu as leis, não só as leis dos mandamentos de Deus, né? Mas ele estabeleceu leis para o povo daquela época. Né? Hoje, a gente entende que as leis daquela época eram para aquela época. Hoje, aquelas leis não servem mais. E assim foi, ao longo, né, desse progresso, as leis foram se modificando. É o que diz ali, ó. O fato de estarmos vivendo em um mundo de expiações e provas explica em muito os nossos atos, pois como seres em transição, faz com que certas ideias de hoje se tornem irrelevantes amanhã, à medida que nos elevamos moralmente. A vida é prova ou expiação. Portanto, não poderemos gozar na terra de uma felicidade plena. E sendo nós os artífices de nossa própria infelicidade, cabe a nós mesmos o aprendizado da lei de Deus, para que possamos nos comportar de modo menos grosseiro, na busca de uma felicidade relativa. Como afirmam as inteligências desencarnadas, a felicidade material consiste na paz de consciência e fé no futuro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quem disse que nós não podemos ser felizes? Está escrito aonde? Nós somos felizes, sim, basta querer. Se você tem a sua família, valorize a sua família. Procure entender por que você está encarnado naquela família. O que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, que você possa ajudar para melhorar. Se você adquire esse conhecimento, não foi à toa que você encarnou naquele seio familiar. Porque o nosso progresso, principalmente, nós estamos vivendo, todos nós, até aqui, nessa casa, nós não estamos no mesmo espaço hoje à toa. Vocês tinham que adquirir esse conhecimento e eu tinha que passar, porque isso é a lei do progresso. Adquirir conhecimento. E basta que você queira ser feliz. Eu hoje estava feliz em casa, meu vizinho do rádio tão alto, falando na falsa. Mas o senhor pode pensar o seguinte: hoje, o senhor tem que compreender. De repente, ele ainda não compreendeu que ele estava perturbando os outros. O senhor já tem essa capacidade. Graças a Deus, né? Isso, né, nos define. Nós não podemos achar que a felicidade é ter um carrão, viajar, é bom pra caramba, né, gente?
que não é tudo. Né? Se você sai, esse pessoal todo que viajou na época da proibição dos aeroportos deve ter sofrido pra caramba, né? Todo mundo de férias, paz, de repente não podia voltar para o seu lugar por causa da pandemia. Tudo isso faz parte, né? Tudo que nós vivenciamos faz parte do nosso aprendizado. Como nós vimos, nós resgatamos tantas coisas. Como é que a gente, nosso tempo de felicidade hoje, 2%. 98% nós vivemos sofrendo. Então, nós temos que aprender hoje que a felicidade depende mais de nós do que do outro. Você pode contribuir com a felicidade do outro porque você está adquirindo conhecimento. Ah, mas ele é burro, não quer aprender. Cada um tem o seu tempo. A ficha cai para cada um no seu tempo. Não adianta você querer impor a sua ideia para cada um. Não adianta, não é assim. A gente aprende tudo. Como os caterinos nos ajudaram com essa contribuição, com muita dor. Se nós não aprendemos agora, nós também vamos contribuir no planeta com os outros irmãos que estão na fase primitiva. Ou não, isso vai depender de cada um. E aí, eu trouxe, que eu achei muito interessante, né? O apóstolo Paulo disse: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esta máxima, que se tornou célebre, nos auxilia a refletir sobre o equilíbrio que devemos ter em nossa vida pessoal, em meio a tantas contradições. E aí, somos como borboletas, sujeitos capazes de nos transformar em figuras mais belas. Nós éramos um macaco. Hoje nós estamos aqui muito mais belos, né? Mas nós podemos ser belos por fora e por dentro. Cabe só a nós. Tudo depende das nossas escolhas e vontades. E aí, gente, eu coloquei a imagem da borboleta, que eu achei interessante. Ela tem tudo a ver, né? Do casulo, né, da lagarta, né? Há um casulo que ele abre uma maravilhosa borboleta. Hoje eu estava vendo uma matéria no YouTube falando do sofrimento dessa metamorfose. Com certeza. Nada acontece sem dor. Até para poder a gente entender. Mas isso, né, é uma escolha. É a escolha de cada um. Se nós começarmos a entender, a nos entender, principalmente, a nos amar mais, né, a entender o porquê do nosso comportamento, ou pelo menos responder a alguma daquelas perguntas, né, lá no início, nós já estamos no caminho certo. Então, gente, o meu trabalho que eu trouxe é esse, para a gente refletir, né, essas angústias, tudo isso que nós vivenciamos, é realmente necessário? Será que é necessário? Não podemos mudar, nos transformar em seres mais belos, né? O mais belo é principalmente o nosso interior. Tá bom, gente? Obrigada e espero que tenha contribuído com